Então, pessoal, eu vou dar continuidade um pouco ao que eu estava abordando. As medidas devem continuar a ser tomadas. A preocupação não deve ser expressões. Eu quero pedir às pessoas que tenham cuidado com as expressões muito bonitas, tipo o remédio não pode ser pior do que a doença. Então, isso é um tipo de clichê que às vezes ele se encaixa muito bem e serve como vira meio que um padrão, né? Uma retórica. Então a pessoa começa a usar aquilo ali e aí as pessoas começam a dizer, é mesmo, tudo para passar um certo ar de que há os exageros, mas há exagero para um lado para que eu possa me manifestar de outro, né? Eu sempre faço assim, eu mino o lado que não me interessa para poder me sobressair do outro. Para a gente passar esse assunto e ser mais breve dessa vez, a economia é fundamental para as vidas. Todos nós estamos pagando um preço já desde hoje, como eu já falei. Todos nós estamos já vivendo um certo apertozinho. Mas por que nós estamos dentro das nossas casas hoje? Estressado, com as crianças derrubando as coisas e a gente sem saber para onde o que fazer. Já todo mundo querendo respirar que não aguenta. A gente está falando de 5, 6 dias que a gente está aqui. Todo mundo contribuindo, todo mundo lutando, artistas fazendo live toda hora, todo mundo tentando distrair um pouco, ser criativo, desparecer, porque todos nós estamos pagando esse preço, estamos fazendo esse esforço. Estamos deixando também de ganhar dinheiro, estamos gastando mais energia, estamos gastando mais comida, estamos gastando mais água. Por que todos nós podemos passar por isso? Por que a economia não pode sofrer seus ajustes? Onde, quando é preciso, se corta, mesmo sabendo que vai atender as vidas, que vai prejudicar pessoas, que vai prejudicar setores, vai lá e corta. É o famoso remédio amargo, né? Eles justificam assim. É um remédio amargo, a gente vai ali e tem que fazer, então já se faz isso tão tranquilamente. Agora quando você diz de puxar um pouquinho o freio, temporariamente, se Deus quiser por um curto tempo, se expande para uma grande tragédia na economia e chega ao ponto de vir com essa estapafúrdia, demissão em massa e não sei o que. Isso que a gente chama de exagero. Em relação à gripe, não é uma gripezinha. Em relação ao vírus, você imaginar. É porque quando você fala isso do alto dos seus condomínios, ou aqueles apresentadores nas suas fazendas, nos seus auditórios, e você abre a boca para falar essas irresponsabilidades na sua zona de conforto, fica tudo muito fácil. Quando a gente começa a imaginar esse vírus que não tem cura, chegando em pessoas que não têm condição, chegando no familiar seu, digamos que chegue, porque esse vírus não tem cor, esse vírus não tem classe social, esse vírus não tem endereço, ele vai para qualquer lugar. E aí eu imagino chegando nas pessoas que mais debocharam dele, desdenharam. Eu acho, como será, né, assim, a perspectiva a partir disso, né? Então, eu entendo que governar não é fácil, você ser representante, você ser um líder não é fácil. Mas é isso que tá, já que você está fazendo, você tem que se resolver. Nós nas nossas casas, os governadores, o presidente, todo mundo agora tem que se debruçar. A vida sempre deverá estar em primeiro lugar. Se é exagero ou não, nenhum de vocês tem base para fazer esse julgamento agora. É um julgamento precipitado que, infelizmente, é fazendo uma conta de uma perda mínima que vai acontecer, mas ainda sem a certeza e ainda com o risco de atingir aqueles que mais precisam. Eu já falei da questão do Bolsa Família, de maneira irresponsável, e graças a Deus, graças ao STF, tão julgado, tão condenado, foi lá e deu um freio nisso. Bendito país que ainda tenha o STF, que ainda tenha um Congresso para dizer assim, opa, porque se você mantém uma pessoa só, como muitos imaginaram de maneira até desvairada, mas a gente há de perdoar essas pessoas que estão nesses devaneios, não tem a estrutura, não tem a psicologia suficiente para poder compreender, esclarecer do seu papel de cidadão, do seu papel de cobrar, do seu papel de vigiar, e vão lá se deleitar numa adoração pelo homem, né? Pelo mito, pelo Messias que chegou. Isso aí é a verdadeira heresia, a verdadeira falácia que a gente anda fazendo ultimamente. Para encerrar, eu gostaria de citar a outra medida desvairada, além do Bolsa Família, além da MP. Graças a Deus que o Bolsa Família, o STF foi lá e cortou. A MP, os congressistas sinalizaram, tipo, a sociedade se mobilizou e disse, epa, como assim?
E há vários vídeos rodando por aí de pessoas, inclusive um deputado também, o Janones, dele falando uma coisa interessante, e outras pessoas também começaram a reproduzir, outros deputados também falaram, na verdade, por que se não se falar em cortar as verbas de gabinete, os fundos partidários um pouco, salários, cargos comissionados, bolsas e mais bolsas pelo judiciário, complementos, aditivos, jetões, não sei o que, tudo, férias dobradas, tudo o Estado vai ali, consome para si e tudo pode. Quando você vem falar então de destinar um pouco para garantir o bem-estar social, opa, não pode, então se cogitou esse verdadeiro extermínio da classe trabalhadora através dessas suspensões. Ainda bem que isso foi revogado, é um assunto superado. Estamos de olho, a sociedade tem que estar de olho, o Congresso, mesmo de má qualidade, tentando melhorar historicamente ainda, mas ainda assim consegue fazer algumas coisas. Ainda bem que tem esse Congresso e ainda bem que temos um STF. Essa questão dos respiradores de Recife, ou seja lá quem for do governo federal, do Ministério da Saúde, não sei, de planejamento, de qualquer secretaria que seja, antes de você ter a ousadia e a audácia de dizer que os respiradores que o Recife já tinha pedido não sejam entregues, com que audácia, com que direito? O que é que passa na cabeça de uma criatura dessa? Qual a competência? E por que não analisou que se já havia uma remessa, se já havia um lote que estava destinado para uma capital? Por que se tentasse fazer uma intervenção nisso? Isso é moral? Isso é correto? Ainda bem que veio o TRF aí e opa, como assim? Independente de região que seja, tenha que ser respeitados os critérios e uma ordem. Ainda bem que o TRF da quinta região foi lá e opa, garantiu o direito do Recife ter os seus respiradores. E a gente, será possível num momento como esse? O que é que vai vir mais daqui para frente? E a outra coisa para encerrar, quer dizer, essa aqui agora é para encerrar, eu aí vi o vídeo agora mais recente, o presidente mais uma vez tentando afrontar uma jornalista porque não gostou das palavras, não gostou da pergunta, fruto de um desalinhamento nítido que acontece entre ele e o seu ministro da Saúde, que um vem dar uma ênfase em um assunto, o outro vai e fica fazendo aquele jogo de cintura. Então a pergunta da jornalista sobre, de repente, o reconhecimento do trabalho, sobre a popularidade, sobre realmente a avaliação da população sobre ele, e ele de repente resolve, né, mais uma vez achar que vai dar um sermão lá na moça. Está na hora do Brasil, está na hora da OAB, está na hora do STF começar a se posicionar, exigir as palavras mais corretas, o respeito à classe, o respeito à mulher. Isso não é maneira de falar. A posição do governante é de governar e de prestar satisfação, sim. Vamos respeitar uma mulher, vamos respeitar a jornalista e as perguntas sendo feitas de maneira educada. Cabe a gente, maliciosamente ou não, como a gente entende que foi a pergunta, saber sair sem esse tipo de histeria, sem esse tipo de chilique. Isso sim que é uma histeria. Cada entrevista ali na frente do palácio é uma histeria, é um escândalo, é uma confusão, é agressão, é a mãe do outro, é não sei o quê. Cadê a moral? Cadê o que a gente espera de posição? E a gente como cidadão, quando a gente olha essa postura, a gente tem a obrigação de dizer para nossos familiares, para nossos alunos, para nossos filhos, não, isso não é educado, não é. Mas ele é a nossa maior referência, não. Para alguns, nossa maior referência é Deus, e a nossa maior referência, muitas vezes não, a maioria das vezes é nosso pai em casa, é o nosso professor, que a gente admira. Esse que está aí, que foi escolhido para ser nossa grande referência, tem nos decepcionado diariamente. É despreparado, a gente já sabia, né? Principalmente os mais fãs e etc. Todo mundo sabia disso, mas num momento de crise como esse é que se sabe que, além de ter a deficiência cognitiva, a pobreza intelectual, a dificuldade de compreensão das coisas e ser uma pessoa de resolução de causas mais básicas, de coisas do dia a dia, num problema complexo como esse é que a gente vê a limitação. Mas não é hora agora para os chiliques, para as histerias de postura e para a deselegância com as pessoas. Então eu gostaria de dizer que, assim que possível, que as autoridades, que as instituições, que as corporações comecem realmente a não aceitar mais isso. A moral tem que estar sempre em primeiro lugar, o respeito ao próximo.
né, que seja restabelecido essa postura. Esse tipo de grosseria não é mais cabível. Eu acho que isso está chegando a um absurdo. E, infelizmente, ainda há gente aplaudindo isso, se identificando de alguma maneira com isso, não sei porquê, mas está achando beleza numa feiura. Ainda está se achando bondade na maldade. Então isso é uma grande inversão de valores. E eu acho que a humanidade já paga um preço muito alto por muitas bobagens que anda fazendo e fez. E essa questão moral, essa questão de disciplina e do respeito, eu acho que não pode ser perdido por completo. Então é hora ainda de resgatar isso. Então perguntas como essa, que é fruto do próprio comportamento dele, é fruto da própria maneira de se alinhar com sua equipe, os desencontros. Então são consequências. É legítima a pergunta e era de obrigação a resposta, rápida que seja, mas direta e respeitosa. Horrível a postura do nosso presidente nesse sentido. E eu falo isso com muita tranquilidade e com muito lamento. Né? Sei que nesse momento eu tenho amigos, eu tenho pessoas familiares que podem dizer que a gente está criando uma imagem, que as pessoas vão começar a associar você a A, B ou C, não sei o que, não importa. Esse é nosso papel cidadão e essa é a nossa vida. Nós temos aqui gerações que vão ficar para trás, quer dizer, que vão ficar para frente, né? Nós vamos ficar para trás. Dentro de um curto período histórico nós não estaremos mais aqui, vão ficar nossos filhos, nossos netos, então nós temos que exercer nosso papel. Chega de bajulação, vamos assumir, vamos sair dessas paixões, desses fanatismos por pessoas, pelo homem, né? Essa personalização da solução de nossa vida. Vamos assumir o papel de cobrar. Os representantes dos governos são funcionários do país. Eles têm a obrigação de fazer um bom trabalho para todos. Então, é isso que eu queria deixar de recado. Essa questão dos respiradores, muito mal contado, um grande mau exemplo num momento como esse. Vamos ver o que virá e ainda mais as histerias e os chiliques diante das perguntas. Onde é que a gente vai parar? O Brasil não fez o dever de casa e ainda não está fazendo. As medidas que estão sendo feitas a gente sabe, estão trabalhando, mas olhe, não é para ter, não esperem fogos de artifício, porque essa é a obrigação, e o que estiver sendo bom, legal, vai ter que ter um reconhecimento. Mas as falhas precisam ser salientadas para que as pessoas percebam, para que vocês percebam, e nesse momento as falhas ainda são muito grandes. Então nós exigimos respeito com o povo pernambucano, exigimos respeito com o povo de Recife, e exigimos respeito com as mulheres e principalmente, quer dizer, com os jornalistas e principalmente com as mulheres. É isso aí, pessoal. Continuem se cuidando. O isolamento social, espero que seja um curto tempo e a gente começa a voltar a nossa vida aos poucos. E o pessoal da economia, com seus devidos espalhafatos, menos, vamos parar que está ficando feio. Eu ainda não vi, é feito o vídeo que eu falei agora, as pessoas que falam em cortar, que não sei o que tem que cortar e tal, eu não vi ainda essas autoridades, que eu não estou falando do presidente, eu estou falando das autoridades, políticos, instituições, etc, falar em corte, falar em redução. Eu já ouvi empresas privadas falando em que reduziram voos, por exemplo, falando em redução de salário de diretoria, de redução de participação de lucro, de redução disso, de férias coletivas para um lado. Então assim, todo mundo sabe que depois a coisa normaliza. E essa histeria e esse espalhafato de pessoas mal intencionadas de dizer que vai ser uma tragédia irreparável. Tragédia irreparável são as vidas. Só que essas pessoas estão pensando simplesmente nas suas ações e no bolso, que é muito importante, inclusive o nosso. Mas que a vida não tem preço e isso é indiscutível. Pode fazer videozinhos aí o dia todinho, amedrontando as pessoas, ameaçando, dizendo que amanhã vocês não vão ter o pão, não sei o quê. Ainda assim, é melhor eu não ter um parente, é melhor eu não ter meu filho, é melhor eu não ter meu pai, minha mãe. Ainda assim, é melhor a gente correr atrás na economia do que a gente amargar centenas de pessoas que vão morrer, milhões. Então assim, isso é para estar sendo discutido ainda, é sério mesmo isso? É assim que os países lá estão fazendo? É assim que a Inglaterra, a Espanha, a Itália, a Alemanha estão fazendo, a China? É assim que eles estão fazendo? Nós estamos nos baseando nessa postura aí. Em quê? Em quem? Quem é o nosso exemplo hoje? Até o próprio Estados Unidos, tão adorado, né, por esse governo. É assim que os Estados Unidos têm feito? Que está pagando um preço alto? É assim que eles estão fazendo lá? Então, pessoal, vamos parar, vamos pensar, vamos deixar de ser
numa marionete da mídia, uma marionete de apresentadorzinho que grava vídeo. Vamos deixar de ser marionete do representante que fala só com sua emoção e com suas expressões em desequilíbrio muitas vezes. Vamos começar a pensar, vamos pesquisar, vamos ler. As fontes a gente vê de onde veio, vamos pesquisar historicamente, vamos resgatar o nosso papel de cidadão. Só assim a gente vai construir um país melhor. Beleza, pessoal? Continuem se cuidando.